Pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 1, disciplina obrigatória oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Eu, como vocês já conhecem, sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Esta é a nossa 20ª videoaula, e o tema é a continuação da exposição das ideias de Adam Smith. Iremos avançar nos demais capítulos do primeiro livro da obra Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, ou simplesmente A Riqueza das Nações, e depois apresentaremos de uma maneira muito breve os demais 4 livros que compõem esta grande obra. Continuando a exposição da última videoaula, vamos ao capítulo 9. Note que apresentamos no capítulo anterior a teoria do salário de Adam Smith. Agora vamos à teoria do lucro. Então o título desse capítulo é sobre os lucros do capital. Nele, o autor apresenta a teoria da taxa natural de lucro. Então nós vimos o conceito de natural, tem as taxas naturais que se opõem às taxas de mercado. A taxa natural é o fundamento do preço, é aquilo que Smith vai se dedicar com bastante detalhes nos últimos capítulos do livro 1. Já vimos as várias considerações de Adam Smith sobre a taxa natural de salário, agora vejamos a mesma taxa no caso do lucro. Smith escreve que, assim como os salários, os lucros do capital dependem do estado de progresso da riqueza na sociedade. Então ele também oferece uma teoria dinâmica do lucro. Deve-se levar em conta o desempenho global da economia ou a taxa de progresso da riqueza na sociedade. Tal processo afeta os lucros, como afeta os salários, mas no caso dos lucros afeta de uma maneira diferente. Se elevadas taxas de crescimento do capital faz aumentar os salários, o aumento do capital faz decair as taxas de lucro. Então, tem uma relação inversa sobre a taxa de acumulação de capital e as taxas de lucro e de salário. No caso do salário, o acúmulo de capital a taxas elevadas os faz aumentar. No caso do lucro, o aumento da taxa de capital, como eu disse, faz decair as taxas de lucro. Esse capital pode ser pensado como capital na sociedade como um todo, e aí está se falando da taxa de lucro da sociedade, ou capital de um determinado negócio, onde está se analisando a formação do lucro num setor específico da economia. Então, Smith comenta, a concentração de capital, nos grandes negócios da cidade reduz as taxas de lucro nessa cidade, a escassez de capital nesse setor aumenta as taxas de lucro. Em geral, os capitais tendem a se concentrar nas cidades. Portanto, as taxas de lucro elas são menores nas cidades, e são maiores no campo, dada a escassez de capital no campo. Por outro lado, os salários são maiores nas cidades e são menores no campo pelo mesmo efeito. Então, a concentração de capital na cidade faz com que os salários aumentem, e a escassez de capital no campo faz com que o salário diminua. Então, esses dois efeitos da alocação do capital produz tendências opostas nas taxas de salário e nas taxas de lucro, nessas duas taxas. Em geral, onde o salário é alto, o lucro é baixo, e onde o lucro é baixo e onde o salário é baixo, o lucro é elevado. Como é a trajetória do lucro com o progresso da nação, com o enriquecimento das nações? Qual o efeito da prosperidade da economia nos lucros? Ora, conforme o esquema que nós já antecipamos, esse efeito só pode ser a redução dos lucros, porque aumenta a concentração de capital. Então, no raciocínio de Smith, a expansão de capital torna menores as possibilidades de emprego lucrativo desse capital, porque os vários canais de emprego do capital, eles estão ficando saturados. Então, há menos possibilidade de emprego desse capital
crescente, tá? O que reduz a taxa de lucro. A própria concorrência dos capitais, né, provoca um efeito de redução na taxa de lucro. Portanto, o modelo geral descreve os lucros como diminuindo com o desenvolvimento da economia. No entanto, há exceções. Há casos em que o crescimento do capital e o lucro crescem concomitantemente. E, nesse caso, o Smith cita o exemplo das colônias inglesas, né, que depois se transformarão nos Estados Unidos da América do Norte. O Smith diz que nessas colônias os salários e os lucros andam juntos. Tá? Como é possível, portanto, né, altos lucros e altos salários? Né? Pelo seguinte, porque, embora esteja ocorrendo um elevado processo de acumulação, né, de crescimento de capital nessa economia, os canais de aplicação desse capital crescem ainda mais. As oportunidades de emprego lucrativo do capital crescem a uma taxa mais elevada do que o próprio crescimento do capital. Tá? Então, você tem altos salários associados ao crescimento do capital nas colônias americanas, da América do Norte, e também tem altos lucros, porque as oportunidades elas são mais amplas do que o próprio crescimento do capital. Tá? Porque lá existe a ocupação de novas áreas, né? Terras que vão sendo incorporadas com elevado grau de fertilidade, né? A facilidade dos meios de transporte, a boa localização das terras. Então, as oportunidades crescem mais do que o capital. Então, se pode observar nas colônias americanas, ao mesmo tempo, altas taxas de lucro e de salário. No entanto, ele fala que mesmo no caso das colônias americanas, os lucros devem diminuir com o tempo, né? Na medida que os canais de oportunidade lucrativa do capital acabem se esgotando no longo prazo. Tá? Assim como há esse exemplo em que salários e lucros são simultaneamente elevados, há também situações em que salários e lucros são conjuntamente baixos. Tá? Situações em que, após um grande progresso que elevou salários e lucros, a sociedade entra em estagnação. Então, a menor taxa de crescimento do capital, né, reduz os salários e acaba reduzindo os lucros, embora o capital se torne escasso, cada vez mais escasso nessa situação, mas as oportunidades de emprego do capital pode ser que diminua ainda mais, fazendo com que, embora haja pouco crescimento no capital, tá, também se verifique baixa taxa de lucro. Então, a razão inversa entre salário e lucro não ocorre sempre. Há situações em que ambos são elevados e situações em que ambos são baixos. Depende muito da característica da economia e da situação histórica que ela atravessa. Portanto, não há necessariamente correlação inversa entre salários e lucros em toda parte, embora no modelo de Smith se aponte uma tendência dessas variáveis caminharem em direções opostas. Tá? Algo que não é de todo indesejado, porque, né, os países que têm baixa taxa de lucro, no caso os países mais avançados, eles podem, isso pode compensar os salários elevados, né, okay, que se verifica nesses países, de forma que os países ricos conseguem, dessa maneira, manter preços competitivos no comércio mundial. Então, se essa componente do preço, salário, é elevada, a outra componente do preço, que é o lucro, tá certo? Lembre que os preços são decompostos em salário, lucro e renda da terra, né? Então, se a componente salário ou salário natural é elevada, a outra componente, né, que é a taxa natural de lucro, é baixa. De forma que o preço não se eleva nos países mais avançados, o preço para efeito de comércio internacional não se eleva significativamente mais do que nos países mais pobres. Tá? E também essa relação acaba favorecendo a relação entre cidade e campo. Então, se o campo tem a vantagem dos salários mais baixos, né, no campo tem também os lucros mais elevados. Se na cidade os salários são mais elevados, a taxa de lucro é menor na cidade, de forma que o preço da produção rural e o preço da produção urbana não se afastam muito, mantendo a competitividade entre cidade e campo. Esse é o fundamento da taxa de lucro, da taxa natural de lucro,
depende, portanto, da taxa de crescimento do estoque de capital, vis-à-vis as oportunidades de emprego lucrativo, os vários canais possíveis de aplicação desse capital. Isso, portanto, constitui o fundamento da taxa natural de lucro. E, além disso, tem as oscilações produzidas no mercado. Nesse aspecto, sobre efeito da oferta e demanda de capital em cada mercado, o que faz com que a taxa de lucro de mercado varie ao longo do tempo, né, e oscile, né, ao redor da taxa natural de lucro. Sob esse aspecto da flutuação da taxa de lucro, Smith comenta, né, na obra, apontando que, de fato, os lucros flutuam muito e que tudo o que afeta preços, concorrência, clientela, risco de transporte, custo de armazenagem, etc., tudo isso faz o lucro variar no dia a dia. Okay? E vimos também, né, quando apresentamos a decomposição do preço em salário, lucro e renda da terra, que os juros estão embutidos nos lucros. Inclusive, nessa parte do capítulo sobre lucro, né, o Smith se dedica a essa componente da parcela do lucro, que são as taxas de juros. Nessa parte da exposição, o autor dá uma ênfase especial aos juros, tá? Juros que são pagos pelos lucros, né? E acaba dedicando uma boa parte desse capítulo a discutir os juros, tá? Inclusive apresentando muito material histórico interessante. Ele diz que os juros do dinheiro e os lucros variam no mesmo sentido, o que é de se esperar, já que o juro é um componente do lucro. Então, ele oferece, nessa parte da exposição, né, uma exposição, né, da evolução das taxas de juros como uma maneira de se acompanhar qual seriam as taxas de lucros, tá, observada em cada período histórico. Então, ele vai deduzir o comportamento da taxa de lucro a partir de uma análise da taxa de juros. Nesse sentido, ele expõe: na Inglaterra, Henrique VIII decretou um teto de 10% nos juros. Eduardo VI propôs ou proibiu completamente a prática de juros, uma medida que estimula o mercado negro, o mercado paralelo, e é, obviamente, inócua. Tá? Essas medidas de repressão financeira, como adotada por Eduardo VI, nem sempre funcionam na prática. Smith cita também o decreto 13º da Rainha Isabel, que manteve o teto anterior, e fala da medida de Jaime I, que no decreto 21º reduziu o teto dos juros para 8%. Smith conta que após a restauração inglesa, no século XVII, a taxa de juros caiu a 6% e finalmente cita a medida tomada pela Rainha Ana, que limitou essa taxa, a taxa de juros, a apenas 5%. Após discorrer sobre esses casos históricos, o Smith aponta que essas medidas controladoras apenas conseguiam seguir as taxas de mercado, mas que, em geral, poder-se-ia tomar emprestado a um juro menor do que este. Então, se estabeleceu uma espécie de teto de juros, mas se poderia fazer transações financeiras a uma taxa de juros até menor do que essa. Por isso que o teto funcionava, porque esse teto não representava efetivamente uma repressão financeira, já que o próprio mercado conseguia praticar taxas abaixo desse teto. A partir de Henrique VIII, nos conta Smith, o progresso na Inglaterra fez aumentar os salários e reduzir os lucros, né, que é a tendência observada no modelo dele. Né? Concorrência de capitais, aumento do estoque de capitais, faz aumentar os salários, a concorrência dos capitais faz reduzir os lucros. Smith diz que após Henrique VIII foi exatamente isso, previsto pelo modelo, que se observou na Inglaterra. Smith nos conta que se procurou reduzir os juros na França, no século XVIII, e o objetivo principal não era apenas controlar as práticas, né, no mercado financeiro, mas reduzir a dívida pública. Né? A gente sabe, né, como vem ocorrendo no Brasil recentemente, que a redução de juros tem um impacto positivo no serviço da dívida pública. Isso foi praticado na França, no século XVIII. As taxas de mercado seguem um caminho próprio, aponta Smith,
que não depende, pelo menos não depende totalmente das taxas oficiais. Tá? Então, o próprio processo de oferta e demanda de recursos financeiros, né? Então, e também oferta e demanda de moeda, como vai mostrar Keynes, né, em sua teoria monetária, isso vai determinar as taxas de juros, independentemente dos decretos oficiais. Tá? Então, existiria uma lógica própria em que os juros são determinados no mercado. E eles não podem ser, pelo menos, totalmente controlados pelas políticas públicas. Voltando ao modelo, os juros devem ser entendidos como uma componente ou uma parcela do lucro líquido. E, nesse sentido, os juros são sempre proporcionais ao lucro líquido, diz Adam Smith. Ele diz que as taxas mínimas de juros devem remunerar o risco do emprestador, tá? E, portanto, os lucros devem estar acima dessa taxa mínima de juros, já que os lucros remuneram os juros, né, e algo mais. Tá? Então, essas taxas mínimas de juros também funcionam como um piso para as taxas de lucro. O Smith ele aponta que nos países ricos, as taxas de juros são baixas e ninguém vive de juros. Tá? Okay? Até porque não se pode emprestar a uma taxa elevada e ninguém vive de juros. Tá? As pessoas se concentram mais na atividade produtiva do que em especular no mercado financeiro. Aí cita o caso da Holanda nesse sentido, que era um país tido como mais avançado que a própria Inglaterra, e diz que na Holanda todos os homens são homens de negócio e ninguém fica apenas especulando no mercado financeiro. Pelo contrário, em países pobres, ele diz, se observa muitos que vivem de emprestar dinheiro, já que nesses países a taxa de lucro é mais alta, além de que tem um número menor de oportunidades, né, no mundo do negócio. Então, atraído pelo juro elevado, muitos vivem de emprestar dinheiro, ok? E, portanto, né, dadas as taxas de juros mais elevadas, a taxa de lucro deve ser mais alta também para cobrir essa componente, certo? Ok? Então, a taxa de lucro não só é mais alta, como a proporção do lucro destinado ao pagamento de juros é maior nas nações pobres do que nas nações ricas, diz Adam Smith. Após essas digressões no capítulo, né, essas reflexões, ele conclui oferecendo uma regra geral. Então ele diz, né, que, como regra, a taxa natural de lucro declina conforme o país se torna mais rico. Acréscimo nos estoques, no número de empresários ou na competição entre comerciantes e produtores, tudo isso resulta na redução da taxa de lucro. E Smith também faz uma outra observação nesse ponto, né, nessa passagem final do capítulo, dizendo que a trajetória da taxa de lucro pode ser acompanhado a partir desses efeitos, né? A taxa de crescimento do capital, observando as possibilidades de emprego lucrativo do capital, mas note que, após apresentar esses fatores dinâmicos, o Smith não consegue estabelecer bem o nível da taxa natural de lucro. Assim como na análise anterior, ele não conseguiu determinar o nível da taxa natural de salário. Quer dizer, o Smith ele se preocupa mais em dizer quando a taxa cresce e quando a taxa diminui, do que exatamente estabelecer uma condição para a taxa de equilíbrio, digamos assim, o nível da taxa natural. Ele não fez isso com o salário e não faz isso com o lucro. Tá? Então, falta um embasamento teórico, né? Falta uma âncora para determinar, né, o nível das taxas naturais. Tá? Essa é uma característica da análise de Adam Smith. Vamos agora ao capítulo 10. Ele ainda está falando de salários e lucros, e aqui é um capítulo mais de aplicação, mais de ilustração, né, dessas conclusões teóricas, tá certo? Então, nesse capítulo, Smith vai discutir em vários contextos históricos, né, o que explica as desigualdades entre as taxas de salário e lucro. Né? Aqui ele observa por que essas taxas são distintas em diferentes ocupações. Introduz diversas considerações factuais nesse sentido e continua sem resolver a questão teórica do nível em que essas variáveis são estabelecidas no equilíbrio. No próximo capítulo, o capítulo 11,
ele vai finalmente examinar, tá, o último componente dos preços, né, a renda da terra. Então, o capítulo 11 vai debater essa componente, a questão da renda da terra. É a teoria da renda da terra de Adam Smith. Ele começa o capítulo dizendo, olha, a renda da terra é o preço pago ao proprietário da terra pelo uso dela. Nas palavras dele, é o máximo que o arrendatário pode permitir-se pagar nas circunstâncias efetivas da terra. Tá? Então, ele olha do ponto de vista não do proprietário, mas do arrendatário, e fala, a renda da terra é o máximo, dadas as circunstâncias, é o máximo que o arrendatário se permite pagar. Olhando na equação de preços, depois de descontados os salários, né, okay, os preços dos demais fatores de produção, tá, que seriam outros, que tudo pode ser decomposto em outros componentes de salário, tá certo? Então, depois de pago todos os salários, tá, o salário direto, né, na produção em questão e o salário associado aos fatores de produção que foram contratados nesse processo. Tá? Ou seja, depois de determinada a componente de salários e depois de embolsado um lucro normal, da componente de lucro, tá? O que sobra do valor da produção é pago em renda da terra. Então, se as taxas de salário estão nos níveis naturais e a taxa de lucro está no nível natural, dado o preço natural, então a outra componente, por resíduo, né, representa o pagamento da renda da terra. Smith explica como que é determinada essa componente. Tá? Ele diz que o pagamento, ele explica, né, que o pagamento da renda da terra não ocorre, né, simplesmente pelo capital emprestado pelo dono da terra para melhorá-la. Tá? Não tem nada a ver com o capital aplicado produtivamente, não é o rendimento do capital. Tá? Não se confunde com lucro e não se confunde com juros, é uma componente independente. Tá? Inclusive, terras em que não se aplica capital, que não podem receber melhorias na forma de investimento produtivo, mesmo terras como estas, pagam renda. Tá? E aí o Smith, no capítulo, cita o exemplo da exploração de algas marinhas, tá? Porque essas regiões litorâneas eram propriedades particulares e os proprietários cobravam renda e não havia nenhum capital aplicado nessas terras. Era simplesmente a exploração de um recurso natural. Tá? Então, a renda é isso. Né? A renda é o aluguel, né, do recurso natural da terra, tá? Entendido como terra. Né? A terra representa o conjunto das facilidades oferecidas pela natureza. Então, a renda é o pagamento pelo aluguel desses recursos naturais, aluguel da terra, entre aspas. E a renda é cobrada como um preço de monopólio. É simplesmente pelo fato dos recursos naturais estarem nas mãos de proprietários privados que têm o monopólio desses recursos. Então, a renda seria um preço de monopólio. Portanto, não é proporcional ao que o empresário investiu, tá? Não é proporcional ao que se pode extrair da terra, okay? É simplesmente um preço de monopólio. E a renda, na equação dos preços, pode ser determinada como excedente. Olha só, o Smith diz, sempre que a relação entre oferta e demanda eficaz possibilita a mercadoria ser vendida por seu preço natural, nós já vimos o conceito de demanda eficaz, né? É a demanda dos que estão dispostos a pagar o preço natural do bem. Então, dada a relação entre oferta e demanda eficaz, se no equilíbrio, dada a oferta, né, se no equilíbrio, né, a mercadoria pode ser vendida, se numa situação observada, não necessariamente de equilíbrio, mas se na situação observada a mercadoria pode ser vendida, ok? Pelo seu preço natural, tá? Então a renda é o que sobra após subtrairmos do preço natural os salários, tá? O pagamento de lucros normais e a reposição do valor do capital. Ok? Já que tem um custo associado à reposição do capital, que é algo subtraído das taxas de lucro. Você pode dizer que isso aí entra na componente lucro. Tá? Então, o que sobra, o excedente, vai para o pagamento de renda da terra. Então, a renda pode ser vista como uma parcela excedente. Tá? Então, significa que, dependendo da situação entre oferta e demanda, ou dada uma oferta dependendo da demanda, a renda pode ser maior ou menor. Tá?
Então, por exemplo, se o preço praticado está acima dos preços normais, tá? Uma parte do excedente vai para a renda da terra. Tá? Embora a outra parte possa estar remunerando salários e lucro acima dos seus valores normais. Então, se os preços de mercado estão acima dos preços naturais, é possível que todas as componentes, salário, lucro e renda da terra, estejam acima das suas taxas naturais, em especial que a renda da terra esteja crescendo. Tá? Veja que nós não temos uma teoria ainda que determina qual é a taxa natural da renda da terra. Tá certo? O que ele está dizendo é que quando o preço fica acima do valor natural, a renda está crescendo. Tá? Então, parece que a renda é determinada a partir da determinação de preços. É o que alguns críticos, né, alguns historiadores do pensamento econômico, apontam como uma inconsistência no modelo de Smith. Né? Porque, primeiro, a renda é apresentada como um componente ou parcela dos preços. Tá? Portanto, se espera que tenha uma teoria da taxa natural da renda para explicar, junto com as outras taxas naturais, né, de salário e lucro, para explicar a taxa, o preço natural. Tá certo? Então, é a taxa natural da renda que entra como componente do preço natural, mas nessa observação, parece que Smith está apontando a renda como sendo função dos preços. Né? Porque primeiro eu preciso determinar o valor das vendas, depois o valor dos salários e dos lucros ou juros praticados, tá certo? Para depois deduzir qual seria a parcela da renda. Então, parece que a renda é determinada a partir de preço e não é componente de preço. Tá? Então, haveria uma circularidade lógica. Tá? Okay? Inclusive, Davi Ricardo observou essa circularidade e tratou de reformular a teoria da renda 50 anos depois, tá? Explicando, né, a renda como a diferença da fertilidade dos solos. Tá? Portanto, teria uma teoria que determina a formação da renda de modo independente dos preços, e aí sim se poderia explicar os preços naturais a partir das taxas naturais de renda da terra. Esse é o modelo de Ricardo, que nós trataremos numa outra videoaula. Aqui cabe simplesmente apontar essa possibilidade de uma circularidade lógica no argumento de Adam Smith. Vejamos, já estamos ao final desse capítulo 11, vejamos outros temas abordados no capítulo. Smith discute os casos de produtos da terra que sempre proporcionam alguma renda, os que às vezes a proporcionam, às vezes não, e quais fatores provocam variação na renda. Diz que a renda é maior perto das cidades, um fato que foi depois observado e explorado por Ricardo, e que além da localização, a fertilidade é um item importante na determinação da renda, e que a melhoria de transportes tem efeito sobre as rendas. Depois, Ricardo vai explorar a relação entre fertilidade da terra e renda da terra. O Smith não faz isso. Inclusive, Davi Ricardo oferece um raciocínio marginalista nesse sentido. Um raciocínio que não era muito comum entre os autores da economia clássica, né? Que é a ideia da margem, de olhar a determinação do fator na margem. O Smith aponta no final do capítulo que a renda obtida nos trigais poderia regular a renda das terras dedicadas a pecuárias e outras atividades. Tá? Então, haveria uma atividade rural básica, cujo pagamento de renda regula a renda paga em outras atividades rurais. Ele aponta sobre produtos que sempre proporcionam um excedente de valor maior, tá? Como as batatas, tá? Que, portanto, contribuem para o aumento das rendas. Tá? E faz outras considerações a respeito dos fatores que condicionam a renda, que caracteriza esse capítulo 11, e, como sempre, ele não oferece uma teoria de determinação da taxa natural da renda ou da renda da terra de equilíbrio. Ainda nesse capítulo, né, antes de sair dele, né, veja a questão dos produtos que sempre pagam renda da terra. Ele fala o caso dos alimentos. Tá? Quando a terra é dedicada à produção de alimentos, sempre se cobra uma renda. Tá? Por que sempre proporciona renda? Porque são bens desejados que atendem a necessidades básicas do homem. Outros produtos da terra, usados mais no vestuário e na moradia, às vezes pagam renda, às vezes não. Tá? Sempre que a terra é tratada de modo a oferecer alimentos suficientes para manter as pessoas, há uma demanda adicional por produtos ligados à fabricação de roupa e moradia. Então, primeiro a renda é usada, a terra é usada
prioritariamente na produção de alimentos, ok? Apenas quando a oferta de alimentos é suficiente para atender a demanda, é que aparece uma demanda adicional por outros produtos da terra, por exemplo, usado, por exemplo, o algodão, né? Ou a criação de carneiros para a produção de lã, ou a extração de madeira, né? da terra, né? Da vegetação da terra para a produção de moradias, etc., né? Isso ocorre sempre que a produção básica, né, que é de alimentos, for suficiente. Tá? Aí surge uma demanda adicional por esses outros produtos da terra, né? E a renda a ser paga, né, nessas outras atividades vai depender dessa demanda adicional. Enquanto houver, para esses casos, né, um excesso de demanda, o preço elevado desses materiais proporciona o pagamento de renda da terra. Então, é sempre do preço se determina a renda. Né? Quando a terra produz materiais para vestuário e moradia mais do que requer as pessoas a serem sustentadas, mesmo estando a terra em estado natural e não tratado, tais produtos não acarretarão renda. Né? Porque a produção, né, de itens destinados ao vestuário e moradia não é mais necessário, porque já saturou o mercado, já atendeu as pessoas. Portanto, essa produção excedente não encontra mercado e esses produtos não pagarão renda da terra. Portanto, a renda depende da dinâmica da demanda em relação à oferta. Nesse sentido, Smith oferece no capítulo diversas digressões interessantes sobre a relação entre esses dois fatores, oferta e demanda. E termina o capítulo explicando a formação do preço do carvão, tá? Compara o preço do carvão com o preço da madeira, e aí determina em que condições serão pagas rendas, né, na exploração de minas de carvão. Então ele fala assim, olha, a mina mais fértil regula o preço do carvão, tá? E a renda é proporcional à superioridade de fertilidade dessas minas. Tá? Então, novamente, olha, é o preço determinando a renda, e aqui ele está associando o preço, tá certo? Está associando a renda também, tá? À superioridade das minas, ou seja, a produtividade dessas minas. Tá? A produtividade dessas minas afeta o preço e esse preço afeta a renda. Então, já é um primeiro passo no sentido de associar a renda com produtividade. O que Ricardo vai fazer em relação à renda da terra, comparando a fertilidade do solo. No entanto, o Smith não avança nesse raciocínio e não introduz um raciocínio marginalista. Tá? Ao cabo do capítulo, ele oferece uma discussão sobre o valor da prata, tá certo? E conecta o preço da prata, né, das minas de exploração de prata, tá certo? A produtividade dessas minas ele conecta com o pagamento da renda pela exploração de prata. Então, de uma maneira não conclusiva, mas bastante ilustrativa, tá? Smith oferece essas reflexões no capítulo 11. Ao cabo, fica essa questão, né? É os preços determinam a renda ou a renda determina preços? Parece que a mensagem que Smith deixa nesse capítulo 11 é que a renda da terra é efeito de variações nos preços e não a causa desses preços. Claramente ele diz que a renda das minas de carvão regula, né, a formação do preço do carvão, tá? E no caso do carvão, parece que ele está identificando um princípio diferente do caso dos outros dos setores agrícolas. Tá? Ele fala que o custo de produção da mina que não paga renda é um bom indicador do menor preço a que a mercadoria é vendida, porque nesse caso não tem a componente do preço. Tá? Não tem a componente da renda no preço. Tá? Então, claramente, as rendas, nesse caso, estariam determinando os preços, né? Porque onde não paga a renda se tem o menor preço, tá certo? Falando sobre mina de carvão, tá? E nas passagens anteriores do capítulo, parece que ele indica que são os preços que determinam a renda, né? Aqui, claramente, a renda está determinando os preços. Portanto, acaba não sendo muito conclusivo e não sendo muito claro, né, o que determina o quê. Então, com isso terminamos, né, a exposição do que seria o livro 1 da Riqueza das Nações, uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. No conjunto, a obra, como vimos, é composta por 5 livros,
Então, vejamos agora uma breve e sumária exposição dos 4 demais livros que compõem a obra. Em resumo, o primeiro livro que nós vimos pode ser caracterizado como a contribuição analítica ou teórica central de Adam Smith. O que podemos concluir dessa composição, dessa contribuição? Ela é importante no contexto histórico, é de pouco uso, tem pouca relação com a microeconomia atual. Essa distinção oferecida por ele entre preço natural e preço de mercado, que não é novidade, acaba não sendo muito importante. Tá? E o mecanismo em que os preços naturais, que os preços de mercado se aproximam dos preços naturais, não fica muito bem estabelecido. Inclusive, os preços naturais podem estar acima dos preços de mercado ou abaixo desses preços de mercado por um período muito grande, digamos por séculos. Tá? Ou seja, os preços observados no mercado, os preços de mercado, podem estar descolados dos preços naturais e permanecer nessa distância por muito tempo. Então não fica claro em quanto tempo os preços naturais irão convergir, os preços de mercado irão convergir para os preços naturais. Tá? Um outro aspecto, portanto, essa distinção entre preço natural e preço de mercado acaba não sendo muito operacional, tá? Não é muito prática. Essa decomposição dos preços, com influência de Isaac Newton na física, essa ideia de decompor os preços em salário, lucro e renda da terra, acaba sendo um pouco inócua, até porque ele não consegue determinar as taxas naturais dessas componentes. Em suma, a exposição teórica de Smith, no livro 1, ela é em parte microeconômica, em parte macroeconômica, ele embaralha os determinantes micro e macroeconômicos na formação de preços, tá? Não se consegue separar muito e acaba sendo uma teoria bem diferente do que nós aprendemos nos cursos de microeconomia. O que é mais importante, além desse núcleo teórico, mais importante são as ilustrações de Smith que acabaram educando gerações de economistas e a opinião pública em geral. E a introdução de conceitos, como a exposição, uma nova exposição de conceitos já conhecidos, ou a introdução de conceitos originais, como custo de oportunidade, a ideia da equalização de retornos de diferentes usos, a relação entre lucro e risco, entre lucro e juros, a relação entre salários e produtividade, tudo isso são pontos teóricos importantes da obra. Smith tem a virtude de um grande professor, de um pedagogo, tá? E o livro tem muito mérito literário, Ele é muito cuidadoso, ele oferece uma apresentação bastante enfática das ideias que nem sempre são originais, E, acima de tudo, fica o enorme talento literário, inquestionável, a qualidade dos exemplos históricos, ou seja, o livro acaba se tornando um clássico da literatura universal. Feita essa observação sobre o livro 1, vejamos os demais 4 livros, portanto. O que é o livro 2? Também continua concentrado em teoria econômica. Esse segundo livro discute os condicionantes e as características da acumulação de capital, portanto, trata do processo de acumulação de capital, e ele oferece uma análise do que determina a oferta de emprego produtivo na economia e a distribuição setorial desse emprego. Oferece também esboços de teoria monetária. Por exemplo, o capítulo 1, como contribuição teórica, discute, o capítulo 1 do livro 2, começa discutindo a diferença entre capital circulante e capital fixo, que é um conceito muito importante dos economistas clássicos. Smith escreve neste capítulo 1 do livro 2. Há 2 maneiras de se empregar um capital, para que ele proporcione uma renda ou lucro a quem o emprega. Primeiro, o capital pode ser empregado para obter, fabricar ou comprar bens e vendê-los novamente com lucro. O capital empregado desta forma não gera renda ou lucro a quem o emprega, já que permanece na posse da pessoa ou conserva a mesma forma. As mercadorias do comerciante não lhe proporcionam renda alguma nem lucro, enquanto ele não as vender por dinheiro, e também o dinheiro não lhe proporciona renda ou lucro, enquanto, por sua vez, não for trocado por bens. Seu capital continuamente sai dele em uma forma e volta a ele de outra. Somente mediante essa circulação ou trocas sucessivas pode ele proporcionar-lhe algum lucro. Por isso, esses capitais são adequadamente denominados de capitais circulantes. Em segundo lugar, o capital pode ser empregado no aprimoramento da terra, na compra de máquinas úteis ou instrumentos de trabalho,
ou em coisas similares que geram uma renda ou lucro sem mudar de donos, ou seja, sem circularem ulteriormente. Por isso, tais capitais podem, com muita propriedade, ser chamados de capitais fixos. Portanto, nessa passagem, Smith oferece a distinção importante entre capital fixo e capital circulante. Bom, esse é um aspecto importante do capítulo. Resumindo, o capital fixo é aquele de maquinários, das melhorias, das benfeitorias, que não se decompõem rapidamente, tá? Que não se depreciam tanto. Portanto, cujo valor não é transferido imediatamente para os bens, né? Se bem que aqui eu estou usando mais a terminologia de Marx do que do próprio Adam Smith, tá certo? Mas, em suma, aí é capital fixo, ou seja, que se decompõe pouco, que se presta a muitas rodadas de produção. E o capital circulante é aquele que se decompõe, que ele é praticamente todo transferido, agregado na mercadoria final e que se realiza totalmente com a venda dessa mercadoria. Esse seria o capital circulante. Vamos à questão da aula? É a seguinte. Para Smith, por que a acumulação de capital leva a uma queda na taxa natural de lucros e de que modo isso compromete a continuidade do processo de acumulação? Vejamos outros capítulos do livro 2. Vimos o capítulo 1. O capítulo 2 vai discutir o papel da moeda e do crédito na circulação de mercadorias e na acumulação de capital. O capítulo 3 do livro 2, neste capítulo, Smith desenvolve o conceito de trabalho produtivo e discute a relação entre poupança e formação de capital. Sobre o conceito de trabalho produtivo, Smith escreve que esse tipo de trabalho, nas suas palavras, fixa-se e realiza-se em algum objeto, em particular, ou mercadoria vendável, que perdura ao menos algum tempo depois de finalizado o trabalho. Então, o trabalho produtivo é aquele trabalho que resulta num produto, num resultado palpável. Tá? É o trabalho que necessita de capital produtivo, é o trabalho que é combinado a recursos naturais, tá certo? Ou algum tipo de meios de produção fabricados, tá certo? Obtidos previamente, e o resultado desse trabalho se fixa em algum objeto palpável, tá? Numa mercadoria vendável. Então, esse é o conceito de trabalho produtivo para o Smith, e o que não é produtivo é improdutivo. Então, os serviços, né, sei lá, o trabalho de um professor, ou o trabalho de um maestro, né, que rege uma orquestra, quando termina o espetáculo, terminou o trabalho dele, não se fixou em nada, embora se possa dizer que tanto o trabalho do maestro quanto o trabalho do professor possa produzir alguma transformação, né, no aluno ou na plateia, isso pode produzir algum tipo de mudança, mas de qualquer maneira isso não é fixo numa mercadoria vendável. Então, de fato, para Smith, o trabalho do professor ou do maestro é trabalho improdutivo. Outro comentário feito nesses dois, no segundo e no terceiro capítulo, né, do livro 2. Tá? Smith comenta a lei de Sé. Tá? Ele não considera o problema de demanda efetiva, quer dizer, ele é da linha da lei de Sé, ele acha que a oferta cria sua própria demanda, tá? E não considera essa possibilidade de ausência de demanda efetiva. Tá certo? Continuando a exposição do livro 2, o capítulo 4 é a teoria de juros que Smith oferece, e o capítulo 5 analisa a produtividade do capital em diferentes setores da economia. Tá? Esses dois capítulos merecem ser lidos e nesta exposição sumária não iremos aprofundar na apresentação deles. Vamos diretamente para o livro 3, que é apresentado como teste empírico das teorias que foram desenvolvidas nos dois primeiros livros da obra. Tá? É a aplicação, é a ilustração, né, com exemplos históricos. Tá? Okay? Nesse capítulo, no livro 3, ele discorre sobre o que ele chama de o diferente progresso da opulência em diferentes nações. Tá? Começa enfatizando o comércio entre as cidades e o campo, expõe a situação da agricultura na Europa, né, na época do Império Romano, após o declínio do Império Romano. Tá? Ele explica de que maneira o comércio das cidades contribuiu para o progresso no campo, a interação entre a dinâmica econômica nas cidades e no campo, a relação entre esses dois polos da economia. E agora, indo no livro 4,
indo diretamente ao livro 4, após essa breve exposição do livro 3, aqui aparece a teoria do comércio internacional do Smith, né? Tal como se nota nos 2 primeiros e célebres capítulos do livro 4, né? O primeiro capítulo, intitulado, o livro 4, intitulado Os Sistemas de Economia Política. Vejamos, então, esses 2 primeiros capítulos do livro 4. O capítulo 1, agora sim, intitula-se Do Princípio do Sistema Comercial ou Mercantil. É o capítulo em que apresenta a sua famosa teoria das vantagens absolutas do comércio internacional, as vantagens que o comércio internacional pode trazer a um país do ponto de vista teórico. Smith começa esse capítulo criticando o mercantilismo, na verdade, uma caricatura do mercantilismo, um estereótipo do mercantilismo, né? A ideia de que o dinheiro representa a riqueza. E aí ele expõe claramente que a verdadeira riqueza de uma nação, no conceito dele, é a quantidade de bens que os indivíduos possuem para consumir, de bens e serviços, né, que os indivíduos possuem para consumir a cada período. É isso que mediria a riqueza das nações. Após um breve retrospecto das políticas mercantilistas, aliás, o livro 4, como todo, é dedicado a discutir e criticar as políticas mercantilistas. Então, após um retrospecto dessas políticas, Smith critica a concepção de que o comércio exterior só beneficia o país pela entrada de ouro e prata. Ele diz que acumular ouro e prata mais do que o necessário é uma insensatez. A verdadeira utilidade desses metais é a facilidade que eles proporcionam na circulação de mercadorias, que eles de fato não representam uma forma de riqueza direta. A verdadeira vantagem do comércio internacional, portanto, não pode estar no acúmulo desses metais, mas na possibilidade de se vender a produção excedente que não encontra procura nos domínios do próprio país. Feita essa observação, ele parte para o segundo capítulo do livro 4, intitulado Das restrições à importação de países estrangeiros daqueles bens que podem ser produzidos internamente. Nesse capítulo 2, do livro 4, Smith discute detalhadamente várias medidas intervencionistas no comércio internacional. O que revela que o Smith não era um liberal absoluto, no sentido de que ele acreditava na importância, né, da intervenção do governo na economia em certas medidas chaves. Portanto, ele não critica as medidas intervencionistas, aqui ele está tratando de comércio internacional, não critica essas medidas como um todo, ele prefere analisar caso a caso. Aliás, o Smith acha que o economista deve sempre analisar caso a caso e não ter uma posição a priori, ou pautada em apenas num preconceito, numa perspectiva ideológica. Smith começa dizendo que a restrição à importação via taxas ou proibições cria um monopólio no mercado interno. Então, proibir importação ou criar barreiras alfandegárias muito elevadas é o mesmo que decretar um monopólio no mercado interno daqueles produtores que atuam no mercado interno. Os produtores nacionais, domésticos, que atuam nesse mercado. Então, como consequência, é desviado o capital e trabalho de outros empregos para o produto favorecido. Se desvia mais do que ocorreria de outro modo. Ora, qual seria o efeito, portanto, de criar esta barreira, de gerar esse monopólio para os produtores domésticos? Qual é o efeito dessa medida sobre a produção da economia em geral? Ele diz o seguinte, olha, a produção conjunta da economia não pode aumentar, porque essa produção depende do capital que o país é capaz de empregar, do capital até então direcionado, até então acumulado. O que proporciona esse tipo de medida é a má alocação do capital, porque ocorre aí um direcionamento artificial do capital, do trabalho, né, associado ao capital, que são direcionados artificialmente aos setores protegidos da concorrência externa por essas taxas, por essas barreiras alfandegárias. Isso não pode ser vantajoso para a sociedade. O capital e o trabalho, na verdade, eles seriam melhor empregados se as decisões alocativas fossem guiadas pelo alto interesse, pelo próprio jogo de mercado, e não pela decisão da política de criar uma barreira, de criar taxas de importação, etc. Escreve Adam Smith a esse respeito. Todo indivíduo empenha-se continuamente em descobrir a aplicação mais vantajosa de todo o capital que possui. Com efeito, o que o indivíduo tem em vista é sua própria vantagem, e não a da sociedade. Todavia, a procura de sua própria vantagem individual, natural, ou antes quase necessariamente, leva-o a preferir aquela aplicação que acarreta as maiores vantagens para a sociedade.
já que cada indivíduo procura, na medida do possível, empregar seu capital em fomentar a atividade nacional e dirigir de tal maneira essa atividade que seu produto tenha o máximo valor possível, cada indivíduo necessariamente se esforça por aumentar ao máximo possível a renda anual da sociedade. Geralmente, na realidade, ele não tenciona promover o interesse público, nem sabe até que ponto o está promovendo. Visa apenas a seu próprio ganho e neste, como em muitos outros, é levado com que, por mão invisível, a promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções. Essa é a passagem do livro, A Riqueza das Nações, em que Smith emprega pela primeira vez a metáfora da mão invisível. O que ele está dizendo é que, deixando cada indivíduo agir de acordo com o seu alto interesse, ele acaba, como resultado de suas escolhas, de suas ações, produzindo uma melhor alocação de recursos, tá? Do que seria feita por uma medida de política econômica, de que seria feito pelo próprio governo, tá? Com as suas medidas intervencionistas. Então a sociedade chega a uma melhor alocação de capital, deixando o processo a cargo dessa mão invisível, que são as consequências das ações individuais não intencionais. Quer dizer, o indivíduo não está preocupado com a alocação do capital da sociedade, está preocupado com o atendimento do seu auto-interesse e, como consequência não intencional disso, se gera uma alocação social ótima do capital e do trabalho. Essa expressão mão invisível já tinha aparecido na obra do jovem Smith, que nós já vimos numa outra videoaula, A História da Astronomia. E aparece também na Teoria dos Sentimentos Morais, nessas duas obras anteriores. Ela sempre significa a metáfora de um modelo mecânico de equilíbrio competitivo de mercado, no caso da economia, tá? E nos outros casos era num contexto histórico, né, da descoberta dos novos sistemas astronômicos, no contexto da teoria da filosofia moral de Adam Smith, né? A mão invisível é que torna a sociedade melhor a partir da ação individual, né? Tá certo? O indivíduo que age corretamente, ele contribui, sem perceber, por efeito de uma mão invisível, né, para uma sociedade melhor, uma sociedade mais correta, mais próxima de um ideal moral, tá certo? Aqui, no caso da Riqueza das Nações, ele está falando da parte de economia, né? Então a mão invisível, ela gera uma melhor alocação do capital e do trabalho feita pelo mercado. Tá? De forma que um único homem, ou um conselho de homens, um ditador, etc., não poderia orientar melhor a alocação de capitais entre diferentes setores do que o próprio mercado, com pessoas agindo por conta própria. Em seguida, Smith apresenta a sua teoria das vantagens absolutas do comércio internacional. Então, as medidas protecionistas, tá, que criam monopólios internos, né, produzem como efeito uma má alocação do capital e do trabalho da economia. Tá? Se o preço do produto interno é igual ao preço no mercado externo, é claro que a regulação seria totalmente inútil, tá certo? Já que os preços já estão equiparados. Se há diferença entre o preço interno e o preço externo, a medida ela é perniciosa. Tá? Então, aquilo que se pode comprar lá fora mais barato deve ser adquirido no exterior. Não é vantajoso produzir internamente o que se pode comprar mais barato de outro país. Quando se cria barreiras, desloca-se, né, parte da produção para uma atividade menos vantajosa, para uma atividade doméstica ineficiente, o que leva a uma queda no valor do produto anual do país, o que leva ao próprio empobrecimento do país como efeito da má alocação do capital. O capital que é desviado pelo efeito da barreira, né, de um setor mais produtivo para um setor menos produtivo. Isso acarreta, né, no próprio empobrecimento do país. Essas leis acabam resultando numa queda no próprio processo de acumulação do capital. De fato, os países do mundo possuem enormes diferenças das vantagens naturais e devem se especializar em produzir o conjunto de bens que fazem melhor. Tá? Não importando se as suas vantagens são naturais ou foram adquiridas. O importante é que o país faça aquilo, se preocupe em produzir, em fazer aquilo que de fato faz e produz melhor. Então, em geral, essas medidas de criação de barreiras ou de tarifas no mercado internacional, elas não são bem-vindas. Tá?
Então, Smith oferece um apelo teórico e retórico, né, contra a intervenção no comércio exterior. No entanto, ele defende certas medidas que acabam restringindo o comércio com o estrangeiro. Em alguns casos, essas medidas são aconselháveis. Tá? Por exemplo, ele defende a lei sobre a navegação, uma lei que já existia, que conferiu à esquadra britânica o monopólio do comércio de seu país. Né? Ele acha importante isso para a defesa nacional, para que tenha uma marinha civil, tá? Que possa ser utilizada em reforço à marinha ibérica em caso de guerra, como, por exemplo, aconteceu na história da Inglaterra. Né? Lembre-se da fuga de Dunkerque, tá? Em que os soldados britânicos eles contaram com a ajuda de tudo que é tipo de barco pesqueiro, né? Toda a embarcação inglesa foi colocada a serviço do resgate dos soldados que estavam presos no bolsão, cercado pelas tropas nazistas. Né? Então, o Smith, muitos séculos antes, havia dito de uma maneira bem sensata, né, que no caso de uma ilha é bom que o comércio com o mundo seja monopólio dos nossos próprios marinheiros, né, dos nossos empresários navais. Isso é importante para a própria defesa da ilha. Então, nesse caso, Smith defende, né, o monopólio, tá, da marinha mercante. E também defende outros pontos, outras políticas pontuais de intervenção do Estado na economia. Por exemplo, impor uma taxa de importação de produtos similares a bens de produção doméstico taxados dentro do país. Então, se para o comércio interno o bem de produção doméstica é taxado, para a importação pode-se manter a mesma taxa. Tá? Porque essa taxa não vai estar desviando a produção, tá certo? Do mercado interno para o mercado externo. Tá? Porque ambas as vendas serão taxadas da mesma forma, então não há efeito alocativo. Tá? Outra política intervencionista, ele fala em retaliações como resposta ao protecionismo de outros países. Então, se um país pratica medidas protecionistas que prejudicam a exportação do país em questão, certo? Então esse país também pode retaliar, né, como resposta ao protecionismo de outro país. Uma medida, inclusive, prevista na Organização Mundial do Comércio, já defendida por Adam Smith. Em suma, por esses exemplos isolados, pode-se ver que a forma do livre mercado deve ser avaliada em cada circunstância. Tá? Não tratada de modo dogmático, como dogma geral, em matéria de comércio internacional, mas olhar as vantagens, os interesses do país em cada questão. Tá? Mas a ideia aí é evitar qualquer forma de taxação que implique simplesmente numa criação do monopólio interno, monopólio doméstico, que resulte numa má alocação de capital e trabalho. É contra isso que Smith chama atenção, tá? E luta contra. Vejamos agora o capítulo 3 desse mesmo livro 4, intitulado As Restrições Extraordinárias à Importação de Mercadorias de quase todos os tipos dos países com os quais a balança comercial é supostamente desfavorável. Então, é uma tentativa, né, como, por exemplo, o governo Trump tenta fazer na relação dos Estados Unidos com a China, então é uma tentativa de você estabelecer barreiras, né, para reequilibrar a balança comercial com aquele país. Tá? Então, Smith vai discutir esse tema. Ele começa no capítulo 3 criticando as restrições defendidas pelos mercantilistas, simplesmente para obter artificialmente essa vantagem, para levar ao acúmulo de metais preciosos. Então, ele diz que essas restrições dos mercantilistas são irracionais e ineficientes. No capítulo 4, desse mesmo livro 4, o Smith discute o reembolso das tarifas aduaneiras. Ele escreve: deixar o comerciante se reembolsar da exportação, total ou parcialmente, do valor da exação ou taxa imposta sobre a indústria doméstica, nunca pode ocasionar a exportação de maior quantidade de bens do que a que seria exportada se não houvesse taxa imposta. Tá? Então, essa coisa de você impor uma taxa, depois, como ocorre com a famosa Lei Candir do ICMS, né? Você impõe uma taxa, que é o ICMS, aí se o país exporta, aí então ele pode ser reembolsado dessa taxa. O que o Smith está dizendo é que é melhor que a taxa não existisse. Tá? Ok? Isso não vai estimular a exportação. Tá? Isso não tem nenhum efeito sobre as exportações. Tá? Então, a exportação com a taxa e com o reembolso da taxa acabaria ficando inalterada. É isso que Smith está dizendo.
que essas políticas de reembolso são inócuas. No capítulo 5 desse mesmo livro 4, Smith discute os prêmios, né? Discute intitulado Os Prêmios, né? Onde ele discute os incentivos para as exportações. Sobre o efeito desses incentivos, Smith escreve: o efeito dos prêmios, tal como de todos os outros expedientes do sistema mercantil, só pode forçar o comércio de um país para um canal muito menos vantajoso do que aquele para o qual normalmente ocorreria por si só. Assim como o monopólio produz má alocação, o monopólio por barreiras alfandegárias produz má alocação do capital e do trabalho, né? Então produz um efeito inferior ao da mão invisível, tá certo? Esses prêmios também produzem má alocação, produzem um efeito diferente daquele que seria alcançado pelo alto interesse. Então a alocação do capital e do trabalho se torna subótima também com a prática de prêmios, assim como ocorreu anteriormente com a prática de barreiras alfandegárias. No livro 6º, no capítulo 6º do livro 4, Smith, intitulado Os Tratados de Comércio, Smith discorre sobre os 3 principais artigos do Tratado de Comércio entre a Inglaterra e Portugal, firmado em 1703. Uma passagem muito interessante desse capítulo 6 do livro 4, que eu queria chamar a atenção aqui, é o comentário que o Smith faz sobre o Brasil. Um dos poucos comentários que ele faz sobre o Brasil, e eu chamo a atenção que é um comentário bastante elogioso, onde Smith apresenta a valentia do povo brasileiro em expulsar os holandeses que tinham ocupado uma parte da costa do Nordeste. Então, nessa passagem que vamos ler a seguida, Smith discute o destino dados pelos portugueses ao excesso de ouro trazido dos Brasis. Diz lá, essa passagem elogiosa eu vou ler daqui a pouco, essa aqui é uma outra. Diz lá, quase todo o nosso ouro, disse, vem de Portugal. Quanto mais ouro é anualmente importado de determinados países, muito acima do que é necessário para chapa e cunhagem, mais deve ser necessariamente exportado para outros. Então não adianta um país tá certo? Receber mais ouro das suas colônias do que é necessário para o meio circulante. Ele não vai conseguir reter esse ouro, ele vai acabar exportando, tá certo? Para outros países. No caso, Portugal exportava esse ouro para a Inglaterra, que acabou retendo, né, uma parte desse ouro, tá, para as suas necessidades. Tá? Então, de fato, ouro e prata é bem-vindo, né, apenas na sua funcionalidade de meio de troca, de facilitador do comércio. Tá? E não adianta introduzir mais ouro do que o necessário, que ele acaba sendo exportado. Ele não fica no país que retém inicialmente o estoque de metais preciosos. No capítulo 7, ele vai discutir as colônias. Ele começa comentando os motivos para o estabelecimento de novas colônias. Ele diz, o estabelecimento das colônias europeias na América e nas Índias Ocidentais não surgiu de nenhuma necessidade. Índias Ocidentais, ele quer dizer o resto das 3 Américas. Né? E muito embora a utilidade que resultou delas tenha sido muito grande, não é tão clara e evidente. Não foi entendida logo de início e tampouco o motivo de seu estabelecimento ou descobertas que a ocasionaram. E a natureza, a extensão e os limites dessas utilidades talvez não foram bem entendidos até hoje. Tá? Então ele está dizendo, olha, por que essas colônias foram úteis para a Inglaterra, para as potências coloniais? Né? Será que se tinha claro sobre a importância dessas colônias? É isso que Smith começa refletindo nesse capítulo. E aqui, assim, agora sim a passagem que eu citei agora há pouco, ele fala da colônia do Brasil. Aqui ele fala da valentia dos brasileiros de expulsarem os holandeses. Né? Vamos ver esta passagem muito interessante, muito curiosa. Smith falando sobre o Brasil. Após as colônias dos espanhóis, a dos portugueses no Brasil é a mais antiga nação europeia na América. Mas como por um longo tempo depois da conquista não se encontraram minas de ouro nem prata, e não dando por causa disso quase nenhuma renda à coroa, por muito tempo foi negligenciada, e durante este estágio de indiferença tornou-se uma grande e poderosa colônia. Olha que interessante. Enquanto Portugal esteve sob domínio espanhol, o Brasil foi atacado pelos holandeses, que se apossaram de 7 das 14 províncias em que está dividido. Esperavam logo conquistar as outras 7, quando Portugal recuperou sua independência pela elevação da família Bragança ao trono.
Os holandeses, então, como inimigos dos espanhóis, se tornaram amigos dos espanhóis. Concordaram, assim, em deixar aquela parte do Brasil que não haviam conquistado ao rei de Portugal, que concordou em deixar-lhes aquela parte que haviam conquistado, como questão que não valia a pena disputar entre bons aliados. Mas o governo holandês logo começou a oprimir os colonos portugueses, que, em vez de se distraírem com queixas, pegaram em armas contra seus novos senhores, e por seu próprio valor e resolução, com a conivência de fato, mas sem nenhuma assistência reconhecida da terra-mãe, os expulsaram do Brasil. Os holandeses, portanto, achando impossível conservar qualquer parte do país para si, contentaram-se com que fosse inteiramente restaurada a coroa de Portugal. Nessa colônia, diz que há mais de 600 mil pessoas, portugueses ou seus descendentes, crioulos, mulatos e uma raça mista entre portugueses e brasileiros. Supõe-se que nenhuma colônia na América contém tamanho número de pessoas de ascendência europeia. Interessante essa observação de Adam Smith sobre o Brasil, né? Interessante, que ele está dizendo que a expulsão dos espanhóis, ela se deve à valentia e à luta do povo brasileiro, que nem teve tanto apoio dos portugueses, né? São os colonos brasileiros, descontentes com os espanhóis, que pegaram em armas, e descontente com os holandeses, né? E também com os espanhóis, e os próprios portugueses que haviam apoiado os holandeses, pegaram em arma e expulsaram o invasor. Interessante, né? Vejamos outros temas do capítulo 7, né, do livro 4, falando sobre as colônias, né? Smith discute as causas da prosperidade das novas colônias da América do Norte, discute as vantagens para a Europa da descoberta da América e da passagem pelo Cabo da Boa Esperança, tá? Que é aqui no sul da África, na África do Sul, né, o Cabo da Boa Esperança, a vantagem, né, de fazer o comércio contornando a costa da África e não diretamente pelo Oriente, né, pela passagem terrestre. Smith discute isso. E agora indo ao capítulo 8. Né? Nesse capítulo, que é conclusivo, Smith oferece uma reflexão sobre a quem efetivamente atenderam às regulamentações do sistema mercantil. Qual foi o grupo favorecido por esses regulamentos, contrários ao livre mercado? Não é muito difícil determinar quais foram os arquitetos de todo esse sistema mercantil? Não, os consumidores, podemos crer, cujo interesse foi inteiramente negligenciado. Então, quem é prejudicado é sempre o consumidor. Mas os produtores, cujo interesse foi tão cuidadosamente atingido. Mas os produtores beneficiados, né? E dentre esta última classe, nossos comerciantes e manufatureiros foram de longe os principais arquitetos, principalmente grandes comerciantes e manufatureiros. Nos regulamentos mercantis que foram assinalados neste capítulo, o interesse de nossos manufatureiros foi muito especialmente atendido. E o interesse não tanto dos consumidores, mas de algumas outras categorias de produtores a eles sacrificados. Então, quando você favorece uma categoria de produtores, outros são sacrificados, e especialmente os consumidores são sacrificados também, né? Então, alguém tem que falar e tem que defender o interesse do consumidor, né? Não adianta favorecer um determinado grupo na produção do país às expensas dos próprios consumidores, que acabam tendo que pagar mais caro pela mercadoria que foi protegida contra a concorrência, né, por uma barreira artificial. Capítulo 9, ainda no livro 4, que é dedicado, o livro como todo, né, vinha se dedicando à crítica ao mercantilismo, agora ele critica a fisiocracia, que ele chama de sistemas agrícolas, sistema de economia política, né? Ele cita o Colbert, que foi ministro de Luís XI, tá? E cita também o Quesnay, né? De uma forma muito elogiosa, né? Ele diz que o Quesnay é o engenhoso e profundo autor desse sistema, tá? Diz que é o principal autor da fisiocracia e que ele é muito engenhoso e profundo. Então, portanto, há uma deferência em relação a Quesnay. Vejamos essa famosa passagem desse capítulo que trata de Quesnay. Senhor Quesnay, ele próprio médico muito teórico, parece ter sustentado uma noção da mesma espécie, concernente ao corpo político, e ter imaginado que este viveria e prosperaria apenas sob um certo preciso regime, o exato regime das perfeitas liberdade e justiça. Parece não ter considerado que no corpo político o esforço natural que cada homem está continuamente fazendo para melhorar a sua própria condição é um princípio de preservação capaz de prevenir e corrigir, sob muitos aspectos, os maus efeitos de uma política econômica em certo grau parcial e opressiva.
Tal economia política, se bem que retarde mais ou menos, não é capaz de interromper totalmente o progresso natural de uma nação rumo à riqueza e à prosperidade, ainda menos fazê-la retroagir. Se uma nação não puder prosperar com a fruição das perfeitas liberdade e justiça, não haveria no mundo uma só nação que consiga prosperar. No corpo político, porém, a sabedoria da natureza, afortunadamente, fez ampla provisão para remediar muitos dos maus efeitos da loucura e injustiça humanas. Da mesma maneira que fez no corpo natural para remediar os maus efeitos de sua cobiça e intemperança. Essa passagem é fantástica, né? O Smith está dizendo que o impulso, né, natural para o desenvolvimento econômico, ele é tão grande que mesmo que o governo tome medidas desastradas, né, que acabe prejudicando a mão invisível, mesmo assim há um impulso muito grande para prosperar. Tá? Quer dizer, mesmo que não haja a perfeita liberdade, a perfeita justiça, as nações conseguem prosperar. Porque dificilmente se observa algum caso a ocorrência desse ambiente ideal. Tá? Então a natureza é tão sábia que ela não só desenvolveu o mecanismo que leva à riqueza das nações, como os remédios, né? Como as condições, né? Para que as situações difíceis possam ser remediadas. Tá? Para que ocorra o progresso, mesmo com más políticas. Tá? Tamanha é a força da mão invisível. Okay? Muito interessante essa passagem, que merece ser lida. Há várias outras mensagens que estão contidas aí. Vamos finalmente ao último livro, o livro 5 da Riqueza das Nações, onde Smith trata do tema da riqueza do soberano, da comunidade, discorre sobre a despesa com o sistema jurídico, com a justiça, a despesa com as obras e as instituições públicas que podem facilitar o comércio e outros tipos de despesas públicas. Discorre, inclusive, sobre a despesa com o sustento da dignidade do soberano, os gastos luxuosos da corte. E aí ele fala, naturalmente esperamos encontrar mais esplendor na corte de um rei que na mansão de um dote ou burgomestre. Então ele fala, é razoável que haja despesas que mantenham a corte numa situação de luxo, porque é assim que se espera que um rei viva. Ele comenta as fontes da renda geral ou pública da sociedade, né, os impostos que alimentam os gastos públicos, discute as taxas, né, as várias formas de imposto que incidem sobre a renda, os rendimentos dos indivíduos, sobre a renda da terra, sobre os aluguéis de casas, sobre o lucro, sobre a renda oriunda do capital, sobre o lucro de aplicações específicas de capital, sobre os salários do trabalho, né? As taxas de captação, as taxas sobre bens de consumo. Então ele discute a eficiência de vários tipos de impostos, diretos ou indiretos. Sobre a dívida pública, a respeito dos débitos públicos, escreve Adam Smith. Um país repleto de comerciantes e manufatureiros, portanto, necessariamente é abundante de um conjunto de pessoas que a qualquer momento tem o poder de adiantar, se assim o escolherem, uma enorme quantia de dinheiro ao governo. Daí a capacidade de os súditos de um Estado comercial de conceder empréstimos. Então, para que o governo se endivide, é necessário que haja uma classe, né, de pessoas que estejam em condições de emprestar ao governo. Então, o governo se endivida desde que hajam credores dispostos a emprestarem a ele. Portanto, é necessário que o governo ofereça credibilidade, né, ao público emprestador, que acaba transferindo recursos para o governo, né, e que o governo tenha controle sobre essa dívida. Tá bom? Então, essa é a última passagem que eu gostaria de destacar na Riqueza das Nações. Ficamos por aqui em Adam Smith, nessas várias videoaulas, e espero ter passado a mensagem, as mensagens mais importantes a respeito desse grande economista. Até a próxima.